Quem pensa enriquece. Napoleão Hill. Edição oficial é original de 1937. Introdução: Jamil Albuquerque. Quem pensa enriquece. A fórmula de Andrew Carnegie para se ganhar dinheiro, baseada nos 13 passos comprovados para a riqueza, é ensinada pela primeira vez. Organizado ao longo de 25 anos de pesquisa, em colaboração com mais de 500 homens de grande destaque e riqueza, que comprovaram por suas realizações a aplicação prática desta filosofia. Por Napoleão Hill, autor da Filosofia da Lei do Sucesso, 1937. Qual é a coisa que você mais quer? Dinheiro? Fama? Poder? Contentamento? Personalidade? Paz mental? Felicidade? Os 13 passos para a riqueza, descritos neste livro, oferecem a mais resumida e confiável filosofia de realização pessoal já apresentada para o benefício do homem ou mulher que esteja em busca de um objetivo definido na vida. Antes de dar início à leitura, será de enorme proveito você ter em mente que este livro não foi escrito para entretenimento. Você não conseguirá assimilar o conteúdo de modo apropriado em uma semana ou um mês. Depois de ler todo o livro, o Dr. Miller Reese Hutchinson, consultor de engenharia nacionalmente conhecido e sócio de longa data de Thomas A. Edison, disse: "Este não é um romance. É um compêndio de realizações individuais, oriundo diretamente das experiências de centenas dos homens mais bem-sucedidos da América. Deve ser estudado, digerido e depois deve-se meditar a respeito. Não mais que um capítulo deve ser lido em uma só noite. O leitor deve sublinhar as frases que mais o impressionam. Mais tarde, deve voltar aos trechos marcados e relê-los. Um estudante sério não apenas lerá este livro, ele absorverá o conteúdo e o tornará seu. O livro deve ser adotado por todas as escolas de ensino médio, e nenhum menino ou menina deve se formar sem ser aprovado satisfatoriamente em um exame sobre seu conteúdo. Esta filosofia não substituirá as disciplinas ensinadas nas escolas, mas permitirá organizar e aplicar o conteúdo adquirido e convertê-lo em serviço útil e remuneração adequada, sem perda de tempo. O Dr. John R. Turner, reitor da faculdade da cidade de Nova York, depois de ler o livro, disse: "O melhor exemplo de solidez dessa filosofia é seu filho, Blair, cuja história dramática você descreve no capítulo sobre desejo." Turner refere-se ao filho do autor, que, nascido sem capacidade auditiva normal, não apenas evitou se tornar um surdo-mudo, como também converteu a deficiência em um ativo inestimável, aplicando a filosofia aqui descrita. Depois de ler a história de Blair Hill, no capítulo 1, você perceberá que está prestes a se apossar de uma filosofia que pode ser transmitida em riqueza material ou servir prontamente para proporcionar paz mental, compreensão, harmonia espiritual e, em alguns casos, como o do filho do autor, ajudar a dominar problemas físicos. A maneira mais proveitosa de usar este livro. Ao analisar pessoalmente centenas de homens de sucesso, o autor descobriu que todos mantinham o hábito de trocar ideias por meio do que é comumente chamado de conferência. Quando tinham problemas a resolver, sentavam-se juntos e conversavam à vontade, até descobrir, a partir do conjunto de ideias apresentadas, um plano adequado a seus propósitos. Você obterá o máximo proveito da leitura deste livro colocando em prática o princípio do mastermind aqui descrito. Você pode fazer isso, como outros que o fazem com sucesso, formando um clube de estudo composto por pessoas amigáveis e harmoniosas. O clube pode ter qualquer número de membros de sua escolha e deve se reunir em períodos regulares, se possível, uma vez por semana. O procedimento deve consistir na leitura de um capítulo do livro a cada reunião. A seguir, o conteúdo do capítulo deve ser discutido livremente por todos os membros. Cada integrante deve fazer anotações,
registrando todas as ideias inspiradas pela discussão. Cada associado deve ler e analisar cuidadosamente cada capítulo vários dias antes da leitura e discussão no clube. A leitura no clube deve ser feita por alguém que leia bem e saiba colocar vivacidade e sentimento nas frases. Ao seguir esse plano, todo leitor obterá destas páginas não apenas a soma total do melhor conhecimento organizado a partir das experiências de centenas de homens de sucesso, mas, muito mais importante, acessará novas fontes de conhecimento na própria mente, bem como adquirirá de todos os demais presentes conhecimento de valor inestimável. Se você seguir esse plano de modo persistente, com certeza descobrirá e se apropriará da fórmula secreta pela qual Andrew Carnegie adquiriu sua enorme fortuna, conforme mencionado na introdução do autor. Elogios de grandes líderes americanos ao autor. Quem Pensa Enriquece ficou 25 anos em elaboração. É o mais novo livro de Napoleão Hill, baseado em sua famosa filosofia da lei do sucesso. Seu trabalho e seus livros têm sido louvados por grandes líderes do mercado financeiro, da educação, da política e do governo. Suprema Corte dos Estados Unidos, Washington, D.C. Prezado Sr. Hill, tive a oportunidade de concluir agora a leitura de seus textos da Lei do Sucesso e desejo expressar minha apreciação pelo esplêndido trabalho que você fez na organização dessa filosofia. Seria proveitoso se todos os políticos do país assimilassem e aplicassem os 17 princípios nos quais suas lições se baseiam. Elas contêm um ótimo material que todo líder em todas as áreas de atuação deve entender. Fico feliz por ter tido o privilégio de lhe prestar uma pequena ajuda na organização desse curso esplêndido de filosofia do bom senso. Atenciosamente, William Howard Taft, ex-presidente dos Estados Unidos e ex-presidente da Suprema Corte. O rei das lojas de 5 e 10 centavos. Mediante a aplicação de vários dos 17 elementos da filosofia da lei do sucesso, construímos uma grande rede de lojas bem-sucedidas. Presumo que não seja exagero dizer que o edifício Woolworth bem poderia ser considerado um monumento à solidez desses princípios. F. W. Woolworth, um grande magnata da navegação a vapor. Sinto-me em dívida pelo privilégio de ter lido a Lei do Sucesso. Se eu dispusesse dessa filosofia há 50 anos, suponho que teria alcançado tudo o que consegui em menos da metade do tempo. Espero sinceramente que o mundo o descubra e o recompense. Robert Dollar, famoso líder sindical americano. O domínio da filosofia da lei do sucesso equivale a uma pólice de seguro contra o fracasso. Samuel Gompers, um ex-presidente dos Estados Unidos. Não posso deixar de parabenizá-lo pela persistência. Qualquer homem que dedique tanto tempo deve necessariamente fazer descobertas de grande valor para os outros. Fiquei profundamente impressionado com a interpretação dos princípios do Mastermind que você descreveu com tanta clareza. Woodrow Wilson, um príncipe mercador. Sei que seus 17 elementos fundamentais do sucesso são sólidos, porque os tenho aplicado em meus negócios há mais de 30 anos. John Wanamaker, maior fabricante mundial de câmeras. Sei que você está fazendo um tremendo bem com sua lei do sucesso. Não me daria o trabalho de fixar um valor monetário nesse treinamento, porque este traz ao aluno qualidades que não podem ser mensuradas apenas em dinheiro. George Eastman, um empresário de renome nacional. Todo o sucesso que obtive devo inteiramente à aplicação de seus 17 princípios fundamentais da lei do sucesso. Acredito ter a honra de ter sido o seu primeiro aluno. William Wrigley Jr. Prefácio da edição brasileira. Até hoje, frequentemente procuro pensar em como posso atingir minhas metas, manter a visão e o legado que construí e materializar os sonhos que me energizam. Por isso, desde aquele outono de 1978, continuo estudando e pesquisando os textos do meu mentor.
Mas, para você que ainda não leu o manuscrito original de Napoleão Hill, o que foi esse outono de 1978? Sou o sétimo filho de uma família de 11 irmãos. Meus pais eram colonos em uma fazenda próxima de Monte Carlo, vilarejo do oeste catarinense. Vivíamos todos com um salário mínimo, na década de 1960. A cidadezinha tinha pouco mais de 80 famílias, que trabalhavam na extração de araucária. Não bastante a vida difícil, árdua, que por natureza já nos exigia enormes esforços, havia para mim um desafio ainda maior. Uma espécie de fantasma assustador rondava sempre à minha volta. Esse monstro aterrorizante era a minha timidez, um misto legado de orientação familiar e da rigorosa cultura religiosa que fui submetido. Cresci como um tipo acanhado, fechado em mim, uma ostra. Falar com as pessoas era uma verdadeira tortura. O contato social me parecia impossível. Havia uma barreira intransponível. Assim, a timidez, inimiga costumaz, foi o grande obstáculo a ser vencido na infância e adolescência. Minha mãe ensinou-me a ler a Bíblia, e foi esse o meu primeiro contato com a cultura. Quando entrei na escola, já sabia ler, o que naquela época e naquela região agrícola era algo raro. Isso, de certa forma, moldou meu caráter e me ajudou a desenvolver o gosto pela leitura. Tinha e tenho na Bíblia uma inesgotável fonte de conhecimento. Cheguei a Balneário Camboriú com 9 para 10 anos de idade. Vendia picolé na praia, engraxava sapatos na rodoviária, vendia lenha de casa em casa e carregava pacotes do caixa do supermercado até os carros para ganhar gorjeta. Dessa forma, ajudava no sustento de casa. Segundo a orientação da igreja que nossa família frequentava, as crianças não podiam jogar bola, nem ver televisão. Praia somente para trabalhar. Para se divertir era pecado. Como alternativa de lazer, restou-me apenas a leitura. No bairro de periferia onde morávamos, havia uma biblioteca pública, a 2 ruas da minha casa. Foi o meu playground. Aos 14 anos, uma leitura teve efeito significativo em minha vida e marcou um novo momento. No outono de 1978, tive contato pela primeira vez com os manuscritos de Napoleão Hill. Este livro ajudou a curar uma das minhas feridas mortais, que era o medo da pobreza. Foi uma leitura de enorme ajuda. Fez-me decidir de uma vez por todas como eu realizaria meus objetivos. Unificou meu pensamento e proporcionou um caminho direto e claro para alcançar o que eu desejava. Aprendi no livro que mais de 90% das pessoas ricas não nasceram ricas, e que o fato de terem nascido pobres se tornou uma vantagem competitiva ao longo da vida, pois descobriram que problemas não matam. O livro me fez entender que eu não era pobre, eu apenas não tinha dinheiro no momento. E isso foi libertador. Enchi-me de esperança. E ao sair à rua no dia seguinte, meu ânimo era outro. Meu olhar para o mundo era outro. Passei a cumprimentar as pessoas e fiz um planejamento que transformou minha vida de forma surpreendente. Quem me conhece hoje não reconhece o menino que saiu de Monte Carlo para conhecer Napoleão Hill numa biblioteca pública de Balneário Camboriú. Tornei-me professor universitário, palestrante internacional, ouvidor convidado da ONU. Meus livros já foram publicados em 3 continentes. Como já disse naquela edição, o grupo editorial Citadel me comunicou que havia adquirido os direitos autorais do primeiro livro de Napoleão Hill, Law of Success, e que lançaria a versão original inédita no Brasil, com o título O Manuscrito Original. Emocionado, lembrei-me de toda a minha trajetória e fiquei lisonjeado e animado com a oportunidade de poder ajudar mais pessoas a percorrer o mesmo caminho. Esse é o meu legado. Dessa vez não é diferente. Este livro que está em suas mãos é o título mais conhecido de Napoleão Hill no mundo. Quem pensa enriquece se apresentou como uma possibilidade mais sucinta de acesso aos conceitos de Hill.
principalmente para aqueles que ainda não tinham tido nenhum contato com os manuscritos de Law of Success. Essa edição foi capaz de transpor as barreiras territoriais, políticas e de linguagem, sendo traduzida para muitos países, com mais de 100 milhões de cópias vendidas e um número infinito de vidas impactadas direta e indiretamente por sua mensagem. Sim, é este o material que chega às suas mãos agora, a versão original de 1937, com nova tradução e editado de maneira primorosa. O livro, que já era um sucesso no Brasil, agora chega com uma edição mais do que especial, chancelada pela Fundação Napoleão Hill Internacional. Mesmo com o decorrer de muitas décadas, ele continua atual, original e totalmente aplicável à realidade moderna. Quando falo de minha vida, não o faço por vaidade, acredite, é porque sei que minha história tem, sim, um valor pedagógico, como a vida de qualquer pessoa, aliás. Conto minha história para dizer que tenho plena convicção de que eu não teria realizado nenhum dos meus sonhos se não tivesse me dedicado ao desenvolvimento contínuo. Espero que, assim como fez comigo, as pérolas de Napoleão Hill lhe ensinem que o potencial está em você e, independentemente de sua condição financeira atual, você não é pobre, porque aquilo que tem dentro de você vale muito mais do que ouro. Tudo que sua mente pode imaginar, você pode realizar. Nunca se esqueça disso. Jamil Albuquerque, presidente do Mastermind e representante da Fundação Napoleão Hill para a língua portuguesa. Prefácio do autor. Em todos os capítulos deste livro é feita menção ao segredo de ganhar dinheiro que produziu as fortunas de mais de 500 homens tremendamente ricos que analisei com cuidado ao longo de muitos anos. O segredo foi trazido à minha atenção por Andrew Carnegie há mais de 25 anos. O sagaz e adorável velho escocês jogou-o despreocupadamente à minha mente quando eu não passava de um garoto. A seguir, recostou-se na cadeira, com um brilho alegre nos olhos, e me observou atentamente para ver se eu tinha cérebro suficiente para entender o pleno significado do que ele dissera. Quando viu que eu havia captado a ideia, indagou se eu estaria disposto a passar 20 anos ou mais preparando-me para apresentá-la ao mundo. Os homens e mulheres que, sem o segredo, poderiam levar a vida como fracassados. Eu disse que sim, e, com a cooperação de Carnegie, mantive minha promessa. Este livro contém o segredo, que foi testado na prática por milhares de pessoas de quase todos os níveis de vida. A ideia de Carnegie era a de que a fórmula mágica que lhe proporcionou uma fortuna estupenda deveria ser colocada ao alcance das pessoas que não dispõem de tempo para investigar como se ganha dinheiro. E ele esperava que eu pudesse testar e demonstrar a solidez da fórmula por intermédio da experiência de homens e mulheres de todas as profissões. Ele acreditava que a fórmula deveria ser ensinada nas escolas e faculdades públicas e era da opinião de que, se transmitida da maneira correta, revolucionaria o sistema de ensino, de tal maneira que o tempo despendido na escola poderia ser reduzido a menos da metade. A experiência com Charles M. Schwab e outros jovens do mesmo tipo convenceu Carnegie de que muito do que é ensinado nas escolas não tem valor algum no que se refere a ganhar a vida ou acumular riquezas. Ele chegou a essa conclusão porque tomou vários jovens sob seus cuidados, muitos deles com pouca escolaridade, e ao treiná-los no uso dessa fórmula, desenvolveu neles uma rara liderança. Além disso, o treinamento produziu fortuna para todos que seguiram suas instruções. No capítulo sobre fé, você lerá a espantosa história da organização da gigante United States Steel Corporation, concebida e executada por um dos jovens com os quais Carnegie provou que sua fórmula funcionará para todos que estejam prontos para ela. Essa aplicação singular do segredo pelo jovem Charles M. Schwab proporcionou-lhe uma enorme fortuna,
tanto em dinheiro quanto em oportunidade. Essa aplicação específica da fórmula valeu, a grosso modo, 600 milhões de dólares. Esses fatos, bem conhecidos por quase todo mundo que conheceu Carnegie, dão uma bela ideia do que a leitura deste livro pode lhe trazer, desde que você saiba o que quer. Antes mesmo de passar por 20 anos de testes práticos, o segredo foi transmitido a mais de 100 mil homens e mulheres que o usaram em benefício próprio, como Carnegie havia planejado. Alguns fizeram fortunas, outros o usaram com sucesso na criação de harmonia em suas casas. Um clérigo usou-o com tanta eficiência que o segredo lhe propiciou uma renda anual superior a 75 mil dólares. Arthur Nash, um alfaiate de Cincinnati, usou seu negócio quase falido como cobaia para testar a fórmula. O negócio ganhou vida e gerou uma fortuna para os proprietários. Ainda está prosperando, embora Nash tenha falecido. O experimento foi tão singular que jornais e revistas lhe deram o equivalente a mais de $1 milhão em publicidade favorável. O segredo foi transmitido a Stuart Austin Weir, de Dallas, Texas. Ele estava pronto, tão pronto, que desistiu de sua profissão e foi estudar direito. Teve êxito? Essa história também será contada. Eu dei o segredo para Hennings Randolph, no dia em que ele se formou na faculdade. Randolph usou-o com tamanho sucesso que hoje cumpre o 3º mandato como membro do Congresso, com uma excelente oportunidade de continuar a usá-lo até chegar à Casa Branca. Enquanto atuava como gerente de publicidade na Universidade de Extensão La Salle, quando esta era pouco conhecida, tive o privilégio de ver o reitor, J.G. Chaplin, usar a fórmula com tamanha eficácia que fez da La Salle uma das grandes escolas de extensão do país. O segredo a que me refiro é mencionado nada menos que uma centena de vezes ao longo deste livro. Não é nomeado diretamente, pois parece funcionar com mais êxito quando é apenas desnudo e deixado à vista, onde aqueles que estão prontos e à procura dele podem pegá-lo. Por isso, Carnegie o lançou para mim tão de mansinho, sem fornecer o seu nome específico. Se você estiver pronto para usá-lo, reconhecerá o segredo pelo menos uma vez em cada capítulo. Gostaria de ter o privilégio de contar como você saberá se está pronto, mas isso o privaria de grande parte do benefício que receberá ao fazer a descoberta por si. Enquanto este livro era escrito, meu filho, que estava concluindo o último ano da faculdade, pegou o manuscrito do capítulo 1, leu-o e descobriu o segredo por si. Ele usou as informações com tanta eficiência que foi direto para um cargo de responsabilidade, com salário inicial maior do que o homem médio jamais chega a ganhar. A história é brevemente descrita no capítulo 1. Ao lê-la, talvez você abandone qualquer sensação que possa ter tido no início de que este livro promete demais. Além disso, se você já foi desencorajado, se teve dificuldades para superar algo que aniquilou sua alma, se você tentou e fracassou, se você tem deficiência por doença ou problema físico, a história da descoberta de meu filho e o uso da fórmula de Carnegie podem ser o oásis que você procura no deserto da esperança perdida. O segredo foi amplamente utilizado pelo presidente Woodrow Wilson durante a Guerra Mundial. Foi transmitido a todos os soldados que lutaram na guerra, cuidadosamente embutido no treinamento recebido antes de irem para o front. O presidente Wilson me disse que o segredo foi um fator de peso na angariação de fundos necessários para a guerra. Mais de 20 anos atrás, Manuel L. Quezon, então comissário residente nas Ilhas Filipinas, foi inspirado pelo segredo a obter liberdade para seu povo. Ele conquistou a liberdade para as Filipinas e é o primeiro presidente do Estado Livre. Uma coisa peculiar sobre o segredo é que aqueles que o adquirem e o usam são literalmente levados de roldão para o sucesso, com pouco esforço, e nunca mais se submetem ao fracasso. Se você duvida disso, pesquise os nomes daqueles que o usaram, sempre que forem mencionados.
Verifique seus históricos por conta própria e se convença. Não existe essa coisa de algo a troco de nada. O segredo a que me refiro não pode ser obtido sem um preço, embora o preço seja muito menor do que seu valor. O segredo não pode ser adquirido por preço algum por quem não o procura de forma deliberada. Não pode ser doado e não pode ser comprado com dinheiro, porque é dividido em duas partes. Uma parte já está em posse daqueles que estão prontos. O segredo serve igualmente bem a todos que estão prontos para ele. Não tem nada a ver com educação. Muito antes de eu nascer, o segredo havia chegado ao domínio de Thomas A. Edison, e ele o usou de maneira tão inteligente que se tornou o principal inventor do mundo, embora tivesse apenas 3 meses de escolaridade. O segredo foi passado a um sócio comercial de Edison. Ele o usou com tamanha eficiência que, embora na época ganhasse apenas $12.000 por ano, acumulou uma grande fortuna e se aposentou dos negócios ainda jovem. Você encontrará a história dele no início da introdução. O relato deve convencê-lo de que a riqueza não está além do seu alcance, de que você ainda pode ser o que deseja e de que dinheiro, fama, reconhecimento e felicidade podem ser alcançados por todos os que estão prontos e determinados a receber essas bênçãos. Como eu sei essas coisas? Você deve obter a resposta antes de terminar este livro. Você pode encontrá-lo no primeiro capítulo ou na última página. Enquanto eu realizava a pesquisa de 20 anos empreendida a pedido de Andrew Carnegie, analisei centenas de homens conhecidos, muitos dos quais admitiram ter acumulado suas vastas fortunas com a ajuda do segredo de Carnegie. Entre esses homens estão Henry Ford, Theodore Roosevelt, William Wrigley Jr., John W. Davis, John Wanamaker, Albert Hubbard, James J. Hill, Wilbur Wright, George S. Parker, William Jennings Bryan, E. M. Stanley, Henry L. Doerty, David Starr Jordan, Cyrus H. K. Curtis, George Eastman, J. Ogden Armour, Charles M. Schwab, Arthur Brisbane, Harris F. Williams, Woodrow Wilson, Frank Gonsalves, Howard Taft, Daniel Willard, Luther Burbank, King Gillette, Edward W. Buck, Ralph A. Wicks, Frank A. Munsey, Daniel T. Wright, Albert H. Gary, John D. Rockefeller, Alexander Graham Bell, Thomas A. Edison, Frank A. Vanderlip, John H. Patterson, F. W. Woolworth, Julius Rosenwald, Robert A. Dollar, Stuart Austin Weir, Edward A. Phelan, Frank Crane, Edwin C. Barnes, George M. Alexander, Hennings Randolph, J. G. Chaplin, Arthur Nash e Clarence Darrow. Esses nomes representam apenas uma pequena fração das centenas de americanos famosos cujas realizações financeiras e outras provam que aqueles que entendem e aplicam o segredo de Carnegie atingem altos patamares na vida. Nunca conheci alguém que tenha sido inspirado a usar o segredo e não tenha alcançado sucesso notável em sua vocação. Nunca conheci alguém que se distinguisse ou acumulasse riquezas de qualquer ordem sem a posse do segredo. A partir desses dois fatos, chego à conclusão de que o segredo é mais importante como parte do conhecimento essencial para a autodeterminação do que aquilo que se recebe por meio do que é conhecido popularmente como educação. O que é educação, aliás? Isso é respondido em detalhes. Quanto à escolaridade, muitos desses homens tinham pouquíssima. John Wanamaker me disse uma vez que a pouca escolaridade que tinha, ele havia adquirido da mesma maneira que uma locomotiva moderna absorve água, recolhendo-a enquanto corre. Henry Ford nunca chegou ao ensino médio, muito menos à faculdade. Não estou tentando minimizar o valor da escolaridade, mas expressando minha sincera crença de que aqueles que dominam e aplicam o segredo
alcançarão altos postos, acumularão riquezas e barganharão com a vida nos próprios termos, mesmo que sua escolaridade seja ínfima. Em algum lugar, enquanto você lê, o segredo a que me refiro pulará da página e permanecerá audaciosamente à sua frente, se você estiver pronto. Quando ele aparecer, você o reconhecerá. Ao receber o sinal, seja no primeiro ou no último capítulo, pare por um momento quando ele se apresentar e comemore, pois a ocasião marcará o ponto de virada mais importante da sua vida. Passemos agora à introdução e à história do meu querido amigo que generosamente reconheceu ter visto o sinal místico e cujas realizações nos negócios são evidência suficiente de que ele celebrou a descoberta. Ao ler a história dele e de outros, lembre-se de que elas abordam os problemas importantes que todos os indivíduos experimentam na vida. Os problemas decorrentes do esforço para obter o sustento, encontrar esperança, coragem, contentamento e paz mental, acumular riquezas e gozar da liberdade de corpo e espírito. Lembre-se também, ao longo da leitura, que este livro aborda fatos e não ficção, com o objetivo de transmitir uma grande verdade universal, com a qual todos os que estão prontos podem aprender, não apenas o que fazer, mas também como fazer, e, além disso, receber o estímulo necessário para começar. Como uma palavra final de preparação antes de você começar a introdução, posso oferecer uma breve sugestão capaz de dar uma pista de como o segredo de Carnegie pode ser reconhecido? A dica é a seguinte: todas as realizações, todas as riquezas conquistadas têm início com uma ideia. Se você está pronto para o segredo, já tem metade dele. Portanto, reconhecerá prontamente a outra metade, no momento em que ela vier à mente. O autor. Introdução. O homem que pensou seu caminho para uma parceria com Thomas A. Edison. Pensamentos são coisas. É verdade, e coisas poderosas quando misturadas com determinação de propósito, persistência e desejo ardente de traduzi-los em riqueza ou outros objetos materiais. Há pouco mais de 30 anos, Edwin C. Barnes descobriu como os homens realmente pensam e enriquecem. Sua descoberta não aconteceu de uma sentada, veio pouco a pouco, começando com um desejo ardente de se tornar parceiro comercial do grande Thomas Edison. Uma das principais características do desejo de Barnes é que era definido. Ele queria trabalhar com Edison, não para ele. Observe com cuidado a descrição de como ele traduziu seu desejo em realidade e você terá melhor compreensão dos 13 princípios que levam à riqueza. Quando esse desejo ou impulso de pensamento surgiu pela primeira vez em sua mente, Barnes não estava em posição de agir. Duas dificuldades apresentavam-se em seu caminho. Ele não conhecia Edison e não tinha dinheiro para pagar o bilhete de trem para Orange, New Jersey. Essas dificuldades seriam suficientes para desencorajar a maioria dos homens de fazer qualquer tentativa de realizar o desejo. Mas o desejo de Barnes não era comum. Ele estava tão determinado a encontrar uma maneira de realizar seu desejo que, por fim, decidiu viajar em vagão fechado, em vez de ser derrotado. Para os não familiarizados, isso significa que ele foi para East Orange em um trem de carga. Barnes se apresentou no laboratório de Edison e anunciou que viera tratar de negócios com o inventor. Anos depois, ao falar da primeira reunião com Barnes, Edison disse: "Ele ficou parado ali na minha frente, parecendo um vagabundo qualquer, mas havia algo em seu semblante que transmitia a impressão de que estava determinado a conseguir o que buscava. Em anos de experiência com os homens, aprendi que, quando o indivíduo realmente deseja algo tão intensamente que está disposto a apostar todo o seu futuro em um único giro da roda a fim de obtê-lo, ele com certeza vencerá. Dei a Barnes a oportunidade que ele pedia, porque vi que ele havia decidido aguardar até conseguir. O desenrolar dos acontecimentos provou que não foi um erro.
O que o jovem Barnes disse a Edison naquela ocasião foi muito menos importante do que aquilo que ele pensava. O próprio Edison disse isso. Não foi a aparência do jovem que lhe garantiu um começo no escritório de Edison, pois esta definitivamente estava contra ele. Era o que ele pensava que fez diferença. Se o significado dessa afirmação pudesse ser transmitido a todas as pessoas que a leem, não haveria necessidade do restante deste livro. Barnes não conseguiu sua parceria com Edison na primeira entrevista. Conseguiu foi uma chance de trabalhar nos escritórios de Edison com um salário irrisório, fazendo um trabalho que não era importante para Edison, mas muito importante para Barnes, porque lhe deu a oportunidade de exibir sua mercadoria, onde seu pretendido parceiro poderia ver. Meses se passaram. Aparentemente, nada aconteceu para concretizar a cobiçada meta que Barnes havia estabelecido em sua mente, com o objetivo principal definido. Mas algo importante estava acontecendo na mente de Barnes. Ele intensificava constantemente o desejo de se tornar sócio de Edison. Os psicólogos estão certos ao dizer que, quando alguém está realmente pronto para uma coisa, ela aparece. Barnes estava pronto para uma associação comercial com Edison. Além disso, estava determinado a permanecer pronto até conseguir o que buscava. Ele não disse para si mesmo: bem, de que adianta? Acho que vou mudar de ideia e tentar um emprego de vendedor. Ele disse: vim aqui para fazer negócios com Edison e alcançarei esse objetivo mesmo que leve o resto da vida. Ele falava sério. Que história diferente os homens teriam para contar se apenas adotassem um objetivo definido e o mantivessem até essa meta se tornar uma obsessão que tudo consome? Talvez o jovem Barnes não soubesse disso na época, mas sua determinação de bulldog e sua persistência em nutrir um único desejo estavam destinadas a abater toda a oposição e lhe trazer a oportunidade que procurava. Quando veio a oportunidade, apareceu de forma diferente e de uma direção diferente do que Barnes esperava. Esse é um dos truques da oportunidade. Ela tem o hábito astucioso de entrar de mansinho pela porta dos fundos e muitas vezes aparece disfarçada na forma de infortúnio ou derrota temporária. Talvez seja por isso que tantos falhem em reconhecer oportunidades. Edison acabara de aperfeiçoar um novo equipamento de escritório, conhecido na época como máquina de editar Edison. Agora é Edifone. Os vendedores não ficaram entusiasmados com a máquina. Não acreditavam que ela pudesse ser vendida sem grande esforço. Barnes viu ali a sua oportunidade. Ela havia se esgueirado em silêncio, escondida em uma máquina de aparência estranha, que não interessava a ninguém, exceto Barnes, o inventor. Barnes sabia que poderia vender a máquina de editar. Sugeriu isso a Edison e prontamente teve sua chance. Ele vendeu a máquina. De fato, vendeu com tanto sucesso que Edison lhe deu um contrato para distribuir e comercializar o equipamento por todo o país. Dessa associação comercial surgiu o slogan, feito por Edison e instalado por Barnes. A aliança de negócios está em vigor há mais de 30 anos. Graças a ela, Barnes ficou rico em dinheiro, mas fez algo infinitamente maior. Provou que realmente se pode pensar e enriquecer. Quanto dinheiro em si o desejo original de Barnes lhe rendeu, não tenho como saber. Talvez lhe tenha trazido 2 milhões de dólares ou 3 milhões, mas a quantia, seja qual for, se torna insignificante quanto comparado ao patrimônio muito maior que Barnes adquiriu, na forma de conhecimento definitivo de que um impulso intangível de pensamento pode ser transmutado em sua contraparte física pela aplicação de princípios conhecidos. Barnes literalmente entrou em uma parceria com o grande Edison pelo pensamento. Ele fez fortuna em pensamento. Ele não tinha nada para começar, exceto a capacidade de saber o que queria e a determinação de alimentar esse desejo até realizá-lo. Barnes não tinha dinheiro para começar, tinha pouca instrução, não tinha influência, mas tinha iniciativa, fé e vontade de vencer.
Com essas forças intangíveis, se tornou o homem número 1 do maior inventor que já existiu. Agora vamos ver uma situação diferente e estudar um homem que tinha evidências profusas e tangíveis de riqueza, mas a perdeu porque parou a 1 metro do objetivo que buscava. A 3 passos do ouro. Uma das causas mais comuns do fracasso é o hábito de desistir quando se é atingido por uma derrota temporária. Toda pessoa é culpada desse erro uma vez ou outra. Um tio de R.U. Darby foi acometido pela febre do ouro nos tempos da corrida do ouro e foi para o oeste, para cavar e enriquecer. Ele nunca ouvira dizer que mais ouro foi extraído do cérebro dos homens do que já foi tirado da terra. Ele escriturou um terreno e lá foi trabalhar com pá e picareta. A lida era bruta, mas sua ânsia por ouro era absoluta. Após semanas de trabalho, ele foi recompensado pela descoberta do minério brilhante. Ele precisava de equipamentos para trazer o minério à superfície. Sem alarde, encobriu a mina, fez o caminho de volta para casa em Williamsburg, Maryland, e contou aos parentes e alguns vizinhos sobre a descoberta. Eles juntaram o dinheiro para as máquinas necessárias e as mandaram de navio. O tio e Darby retomaram o trabalho na mina. O primeiro carro de minério foi extraído e enviado para a fundição. O rendimento comprovou que tinham em mãos uma das minas mais ricas do Colorado. Mais alguns carros de minério quitariam as dívidas. Aí viria a grande festança dos lucros. Desceram as perfuratrizes, subiram as esperanças de Darby e seu tio. E então aconteceu uma coisa. O veio do minério de ouro sumiu. Tinham chegado ao fim do arco-íris. E o pote de ouro não estava mais lá. Seguiram perfurando, tentando desesperadamente reencontrar o veio de novo, sem sucesso. Por fim, decidiram desistir. Venderam o maquinário para um sucateiro por algumas centenas de dólares e pegaram o trem de volta para casa. Alguns sucateiros são burros, mas não este. Ele chamou um engenheiro de mineração para examinar o terreno e fazer alguns cálculos. O engenheiro informou que o projeto havia fracassado porque os proprietários não estavam familiarizados com as linhas de falha. Seus cálculos mostraram que o veio se encontrava a apenas 1 metro de onde os Darbys haviam parado de perfurar. E foi exatamente onde foi encontrado. O sucateiro tirou milhões de dólares em ouro da mina, pois sabia o suficiente para procurar aconselhamento especializado antes de desistir. A maior parte do dinheiro investido nas máquinas foi obtida pelo esforço de R.U. Darby, na época, um rapazola. O dinheiro veio de parentes e vizinhos por causa da fé deles no jovem. Ele pagou cada dólar, embora tenha levado anos. Muito tempo depois, Darby recuperou sua perda multiplicada por várias vezes, quando descobriu que o desejo pode ser transmutado em ouro. A descoberta ocorreu depois que ele entrou para o ramo de venda de seguros de vida. Lembrando que havia perdido uma enorme fortuna por ter parado a 3 passos do ouro, Darby lucrou com aquela experiência no novo trabalho, pelo simples método de dizer a si mesmo: parei a 1 metro do ouro, mas nunca vou parar porque as pessoas dizem não quando lhes ofereço um seguro. Darby fez parte de um pequeno grupo de menos de 50 homens que vendem mais de $1 milhão em seguros de vida anualmente. Ele deve sua persistência à lição que aprendeu com a desistência no negócio de mineração de ouro. Antes que o sucesso chegue à vida de qualquer pessoa, ela com certeza encontrará muitas derrotas temporárias e talvez algum fracasso. Quando a derrota atinge um indivíduo, a coisa mais fácil e mais lógica a fazer é desistir. É exatamente isso que a maioria das pessoas faz. Mais de 500 dos homens de maior sucesso que esse país já conheceu disseram ao autor que seu maior êxito veio um passo depois do ponto em que a derrota os atingira. O fracasso é um trapaceiro com um agudo senso de ironia e astúcia. Ele tem grande satisfação em dar uma rasteira quando o sucesso está quase ao alcance da pessoa. Uma lição de 5 centavos em persistência.
Logo depois que Darby se formou na Universidade de Golpes Duros e decidiu lucrar com sua experiência no negócio de mineração de ouro, teve a sorte de estar presente em uma ocasião que comprovou que não necessariamente significa não. Certa tarde, ele estava ajudando o tio a moer trigo em um antigo moinho. O tio gerenciava uma grande fazenda, na qual viviam vários arrendatários negros. A porta abriu-se discretamente, e uma criancinha negra, filha de um arrendatário, entrou e se posicionou perto da porta. O tio se virou, viu a criança e rosnou para ela, em um tom grosseiro. "O que você quer?" A criança respondeu mansamente. "Minha mãe disse que é para dar 50 centavos para ela." "Não vou dar nada", retrucou o tio. "Agora vou ir para casa." "Sim, senhor", respondeu a criança, mas não se mexeu. O tio foi em frente com o trabalho, tão ocupado que nem prestou atenção suficiente na criança para perceber que ela não tinha ido embora. Quando ergueu os olhos e a viu ainda parada ali, gritou: "Eu disse para você ir para casa. Agora vá, ou vou pegar uma vara para bater em você." A garotinha disse: "Sim, senhor", mas não se moveu nem um centímetro. O tio deixou cair o saco de grãos que estava prestes a despejar na tremonha. Pegou uma ripa de barril e avançou para a criança com um semblante que indicava problemas. Darby prendeu a respiração. Teve certeza de que estava prestes a testemunhar um assassinato. Sabia que o tio tinha um temperamento feroz. Sabia que crianças de cor não deviam desafiar os brancos naquela parte do país. Quando o tio chegou ao local onde a criança estava, ela deu um rápido passo para frente, olhou nos olhos dele e berrou a plenos pulmões com sua voz estridente: "Minha mãe quer 50 centavos!" O tio parou, olhou para ela por um momento, depois soltou a ripa no chão lentamente, colocou a mão no bolso, tirou $0,5 e deu à menininha. A criança pegou o dinheiro e se encaminhou lentamente para a porta, sem tirar os olhos do homem que acabara de derrotar. Depois que ela se foi, o tio sentou-se em uma caixa e ficou olhando ao longe pela janela por mais de 10 minutos. Estava refletindo, assombrado, sobre a chicotada que acabara de levar. Darby também ficou pensando. Era a primeira vez em toda a sua experiência que ele tinha visto uma criança de cor deliberadamente dominar um adulto branco. Como ela fez isso? O que aconteceu com seu tio? Que o fez perder a ferocidade e ficar dócil como um cordeirinho? Que estranho poder aquela criança usou, que a fez dominar seu superior? Essas e outras perguntas semelhantes surgiram na mente de Darby, mas ele não encontrou a resposta até anos depois, quando me contou a história. Curiosamente, a história dessa experiência em comum foi contada ao autor no antigo moinho, no exato local em que o tio levou a chicotada. Curiosamente, também, eu havia dedicado quase um quarto de século ao estudo do poder que permitia a uma criança negra, ignorante e analfabeta, derrotar um homem inteligente. Enquanto estávamos lá, naquele moinho velho e mofado, Darby repetiu a história da conquista inusitada e terminou perguntando: "O que você acha disso? Que poder estranho aquela criança usou para dar tamanha lambada em meu tio?" A resposta para esta pergunta será encontrada nos princípios descritos neste livro. A resposta é plena e completa. Contém detalhes e instruções suficientes para permitir que qualquer um entenda e aplique a mesma força com que a criança deparou, por acaso. Mantenha sua mente alerta e você observará exatamente qual o estranho poder que veio em socorro da criança. Você terá um vislumbre desse poder no próximo capítulo. Em algum lugar deste livro, você encontrará uma ideia que vai ativar seus poderes receptivos e colocar esse poder irresistível sob o seu comando, para o seu benefício. A consciência desse poder pode chegar no primeiro capítulo ou aparecer em sua mente em algum capítulo posterior. Pode vir na forma de uma única ideia, ou pode vir como um plano ou um propósito.
Pode fazer com que você volte a experiências passadas de fracasso ou derrota e traga à tona alguma lição com a qual você possa recuperar tudo o que perdeu com a derrota. Depois que descrevi a Darby o poder usado de modo involuntário pela criancinha de cor, ele passou rapidamente seus 30 anos de experiência como vendedor de seguros de vida e reconheceu com franqueza que seu sucesso no setor se devia em grande parte à lição que aprendera com a criança. Darby explicou: toda vez que um cliente potencial tentava me mandar embora sem comprar, eu via aquela criança lá no antigo moinho, os grandes olhos dela flamejando em desafio, e dizia a mim mesmo: tenho que fazer essa venda. A maior parte de todas as vendas que fiz ocorreu depois de as pessoas dizerem não. Ele lembrou também o erro de ter parado a apenas 3 passos do ouro. Mas aquela experiência foi uma bênção disfarçada. Me ensinou a continuar em frente. Não importa o quão difícil possa ser uma lição que eu precise aprender antes de ter sucesso em qualquer coisa. A história de Are You Darby e seu tio, da criança de cor e da mina de ouro, sem dúvida será lida por centenas de homens que ganham a vida vendendo seguros de vida. E a todos eles o autor deixa a sugestão de que Darby deve a essas 2 experiências sua capacidade de vender mais de $1 milhão em seguros de vida todos os anos. A vida é estranha e muitas vezes imponderável. Tanto os sucessos quanto os fracassos têm raízes em experiências simples. As experiências de Darby foram banais e bastante simples, mas continham a resposta para o seu destino de vida. Portanto, eram tão importantes para ele quanto a própria vida. Darby lucrou com essas 2 experiências dramáticas porque as analisou e encontrou a lição que ensinavam. Mas e o homem que não tem tempo nem disposição para estudar o fracasso em busca de conhecimento que possa levar ao sucesso? Onde e como ele deve aprender a arte de converter a derrota em trampolim para a oportunidade? Este livro foi escrito em resposta a essas perguntas. A resposta exigiu uma descrição de 13 princípios, mas lembre-se enquanto lê, a resposta que você procura para as perguntas que o levarão a refletir sobre a estranheza da vida podem ser encontradas em sua mente, em alguma ideia, plano ou propósito que possa surgir em sua mente enquanto você lê. Uma boa ideia é tudo de que precisamos para alcançar o sucesso. Os princípios descritos neste livro contêm o melhor e o mais prático de tudo o que se sabe sobre os meios de criar ideias úteis. Antes de prosseguirmos em nossa abordagem da descrição dos princípios, acreditamos que você tem o direito de receber uma sugestão importante. Quando a riqueza começa a vir, ela vem tão depressa e em tamanha abundância que você se pergunta onde ela estivera se escondendo durante todos aqueles anos de escassez. Essa é uma afirmação espantosa, ainda mais quando levamos em conta a crença popular de que a riqueza chega apenas para aqueles que trabalham duro e por muito tempo. Quando você começar a pensar em enriquecer, vai observar que a riqueza começa com um estado mental, com uma definição de objetivo, com pouco ou nenhum trabalho duro. Você e todas as outras pessoas devem estar interessados em saber como adquirir o estado mental que atrairá a riqueza. Passei 25 anos pesquisando, analisando mais de 25 mil pessoas, porque eu também queria saber como os homens ricos ficam ricos. Sem essa pesquisa, esse livro não poderia ter sido escrito. Observe aqui uma verdade muito significativa, que é a seguinte: a depressão econômica iniciada em 1929 seguiu avançando para o recorde de maior destruição da história até algum tempo após o presidente Roosevelt assumir o cargo. Então a depressão começou a desaparecer do nada. Assim como um eletricista em um teatro aumenta a iluminação de modo tão gradativo que a escuridão é transmutada em luz antes de que você perceba. O feitiço do medo na mente das pessoas desaparece gradualmente e se torna fé. Observe com atenção que, assim que você dominar os princípios desta filosofia e começar a seguir as instruções para aplicá-los, sua condição financeira começará a melhorar e tudo que você tocar começará a se transformar em um ativo para o seu benefício. Impossível? De jeito nenhum!
Uma das maiores fraquezas da humanidade é a familiaridade do homem comum com a palavra impossível. Ele conhece todas as regras que não funcionarão, sabe todas as coisas que não podem ser feitas. Este livro foi escrito para aqueles que buscam as regras que tornaram outras pessoas bem-sucedidas e estão dispostos a apostar tudo nestas regras. Há muitos anos comprei um bom dicionário. A primeira coisa que fiz foi buscar a palavra impossível e recortá-la cuidadosamente do livro. Não seria imprudente você fazer a mesma coisa. O sucesso chega àqueles que se tornam conscientes do sucesso. O fracasso chega àqueles que, indiferentes, se permitem ficar conscientes do fracasso. O objetivo deste livro é ajudar a todos que buscam o sucesso a aprender a arte de mudar a mentalidade, da consciência de fracasso para a consciência de sucesso. Outra fraqueza encontrada em muita gente é o hábito de medir tudo e todos pelas próprias impressões e crenças. Alguns que leram isso vão acreditar que ninguém pode pensar em enriquecer. Essas pessoas não conseguem pensar em termos de riqueza porque seus hábitos de pensamento são impregnados de pobreza, carência, miséria, fracasso e derrota. Essas pessoas infelizes me lembram um chinês proeminente que veio à América para ser educado à moda americana. Ele frequentou a Universidade de Chicago. Um dia, o reitor, Harper, encontrou o jovem oriental no campus. Parou para conversar com ele por alguns minutos e perguntou o que impressionara como a característica mais notável do povo americano. Ora, exclamou o chinês, a inclinação estranha dos olhos. Os olhos de vocês são inclinados. O que dizemos sobre os chineses? Recusamo-nos a acreditar naquilo que não entendemos. Acreditamos totalmente que nossas próprias limitações são a medida adequada das limitações. Claro, os olhos do outro são inclinados porque não são iguais aos nossos. Milhões de pessoas olham para as realizações de Henry Ford depois de concretizadas e o invejam por causa da boa fortuna, sorte, gênio, ou seja, o que for que considerem a causa da riqueza de Ford. Talvez uma pessoa em cada 100 mil saiba o segredo do sucesso de Ford. E as que sabem ficam muito modestas ou ficam relutantes em falar sobre isso devido à simplicidade. Um único episódio ilustrará o segredo com perfeição. Anos atrás, Ford decidiu produzir o agora famoso motor V8. Ele decidiu construir um motor com os 8 cilindros fundidos em um só bloco e instruiu seus engenheiros a produzir um projeto para o motor. O design foi colocado no papel, mas os engenheiros concordaram por unanimidade que era simplesmente impossível moldar um bloco de motor a gasolina de 8 cilindros em uma peça única. Ford disse: "Produzam assim mesmo." Mas é impossível, afirmaram os engenheiros. Vão em frente, ordenou Ford. E continuem nesse trabalho até obter sucesso, não importa quanto tempo seja necessário. Os engenheiros foram em frente. Não havia outra opção se quisessem permanecer na equipe de Ford. 6 meses se passaram, nada aconteceu. Mais 6 meses se passaram e nada aconteceu. Os engenheiros tentaram todos os planos possíveis para executar o pedido, mas a coisa parecia fora de questão, impossível. No final do ano, Ford conversou com seus engenheiros e foi novamente informado de que não haviam encontrado nenhuma maneira de cumprir suas ordens. Vão em frente, disse Ford. Eu quero e vou ter esse motor. A equipe seguiu em frente. E então, como se por um passe de mágica, o segredo foi descoberto. A determinação de Ford venceu mais uma vez. A história pode não ter sido contada com precisão minuciosa, mas a essência e o desfecho estão corretos. Tenta extrair do relato, você que deseja pensar em enriquecer, o segredo dos milhões de Ford. Você não vai precisar procurar muito longe. Henry Ford é um sucesso porque entende e aplica os princípios do sucesso. Um deles é o desejo, saber o que se quer. Lembre-se da história de Ford enquanto lê este livro e selecione as frases nas quais o segredo de sua realização estupenda é descrito. Se conseguir fazer isso, se conseguir identificar o grupo específico de princípios que enriqueceu Henry Ford, você poderá igualar suas realizações.
em quase qualquer ocupação para a qual você seja talhado. Você é o mestre do seu destino, o capitão da sua alma. Por quê? Quando Heinlein escreveu as linhas proféticas, "Sou o mestre do meu destino, sou o capitão da minha alma", ele deveria ter informado que somos os mestres do nosso destino, os capitães da nossa alma, porque temos o poder de controlar nossos pensamentos. Deveria ter dito que o éter no qual esta pequena terra flutua, no qual nos movemos e existimos, é uma forma de energia que se move a uma taxa de vibração inconcebivelmente alta, e que esse éter é preenchido com uma forma de poder universal que se adapta à natureza dos pensamentos que temos em nossa mente e nos influencia, de maneira natural, a transmutar nossos pensamentos em seu equivalente físico. Se o poeta tivesse dito essa grande verdade, saberíamos porque somos os mestres do nosso destino, os capitães da nossa alma. Ele deveria ter dito com grande ênfase que esse poder não tenta discriminar pensamentos destrutivos e pensamentos construtivos, que nos incitará a traduzir pensamentos de pobreza em realidade física com a mesma rapidez com que nos influenciará a agir sobre pensamentos de riqueza. Ele deveria ter dito também que nosso cérebro se magnetiza com os pensamentos dominantes que mantemos na mente e que, por meios que ninguém conhece, esses ímãs atraem para nós as forças, as pessoas, as circunstâncias da vida que se harmonizam com a natureza de nossos pensamentos dominantes. Ele deveria ter dito que, antes que possamos acumular riquezas abundantes, devemos magnetizar nossa mente com desejo intenso por riqueza. Devemos nos tornar conscientes do dinheiro, até que o desejo por dinheiro nos leve a criar planos definidos para adquiri-lo. Porém, sendo poeta e não filósofo, Heinlein se contentou em afirmar uma grande verdade em forma poética, deixando aqueles que o sucederam a interpretar o significado filosófico de suas frases. Pouco a pouco, a verdade se revelou, e agora parece certo que os princípios descritos neste livro contêm o segredo do domínio de nosso destino econômico. Agora estamos prontos para examinar o primeiro destes princípios. Mantenha a mente aberta e lembre-se, enquanto lê, de que os princípios não foram inventados por nenhum homem. Os princípios foram reunidos a partir das experiências de vida de mais de 500 homens que realmente acumularam riqueza em quantidades imensas. Homens que começaram na pobreza, com pouca educação, sem influência. Os princípios funcionaram para esses homens. Você pode colocá-los a funcionar para seu benefício duradouro. Você achará fácil, não difícil, de fazer. Antes de ler o próximo capítulo, quero que saiba que ele transmite informações factuais que podem facilmente mudar o seu destino financeiro, assim como provocaram mudanças de proporções estupendas em duas pessoas citadas. Quero que você também saiba que meu relacionamento com esses dois homens é tal que eu não poderia tomar liberdades com os fatos mesmo que quisesse. Um deles é meu amigo mais próximo há quase 25 anos. O outro é meu filho. O sucesso incomum desses dois homens, sucesso que eles generosamente acreditam, ao princípio descrito no próximo capítulo, mais do que justifica a referência pessoal como forma de enfatizar o poder abrangente do princípio. Há quase 15 anos proferi o discurso de formatura na Faculdade de Salem, na Virgínia Ocidental. Enfatizei o princípio descrito no próximo capítulo com tanta intensidade que um dos formandos se apropriou decididamente dele e o tornou parte de sua filosofia. O jovem é agora um membro do Congresso e figura importante do atual governo. Pouco antes de este livro ir para o editor, ele me escreveu uma carta na qual declara sua opinião sobre o princípio descrito no próximo capítulo com tamanha clareza que decidi publicá-la como introdução ao capítulo. A carta dá uma ideia das recompensas por vir. Caro Napoleão, minha atuação como membro do Congresso proporcionou uma visão dos problemas de homens e mulheres. Assim, escrevo para oferecer uma sugestão que pode se tornar útil para milhares de pessoas dignas. Se me permite, devo antecipar que a sugestão, caso aceita, significará vários anos de trabalho e responsabilidade para você. Mas fico entusiasmado em fazê-lo porque conheço seu grande amor por prestar serviço útil.
Em 1922, quando você proferiu o discurso de formatura na Faculdade de Salem, eu estava na turma de formandos. Naquele discurso, você plantou em minha mente a ideia responsável pela oportunidade que hoje tenho de servir o povo do meu estado e será responsável em grande medida por qualquer sucesso que eu possa ter no futuro. A sugestão que tenho em mente é que você coloque em um livro a essência do discurso que proferiu na Faculdade de Salem, proporcionando com isso ao povo da América a oportunidade de lucrar com seus muitos anos de experiência e associação com os homens que, por sua grandeza, fizeram da América a nação mais rica do mundo. Lembro, como se fosse ontem, a maravilhosa descrição que você fez do método pelo qual Henry Ford, com pouca escolaridade, sem um tostão, sem amigos influentes, alcançou grandes alturas. Decidi então, mesmo antes de você terminar o discurso, que eu conquistaria um espaço para mim, independentemente de quantas dificuldades tivesse que superar. Milhares de jovens terminarão seus estudos neste ano e nos próximos anos. Cada um deles estará buscando uma mensagem de incentivo prático, como a que recebi de você. Eles vão querer saber para onde se direcionar, o que fazer para começar a vida. Você pode contar a eles, pois ajudou a resolver os problemas de muita gente. Se existir alguma maneira possível de você prestar esse excelente serviço, permita-me sugerir que inclua em todos os livros um de seus gráficos de análise pessoal, para que o leitor tenha o benefício de um autoinventário completo, indicando, como você me indicou anos atrás, exatamente o que está impedindo o sucesso. Um serviço como esse, proporcionando aos leitores do seu livro um retrato completo e imparcial de suas falhas e virtudes, significaria para eles a diferença entre sucesso e fracasso. O serviço seria inestimável. Milhões de pessoas enfrentam hoje o problema de voltar à ativa devido à depressão. E falo por experiência própria quando digo que sei que essas pessoas sérias gostariam de ter a oportunidade de lhe contar seus problemas e receber sugestões para a solução. Você conhece os problemas daqueles que enfrentam a necessidade de começar tudo de novo. Existem hoje milhares de pessoas na América que gostariam de saber como converter ideias em dinheiro, pessoas que precisam começar do zero, sem finanças e recuperar suas perdas. Se tem alguém que pode ajudá-los, esse alguém é você. Caso publique o livro, gostaria de receber a primeira cópia, saída da prensa, autografada por você. Com os melhores e mais sinceros votos, cordialmente, Hennings Randolph.